Irmãos, nossa primeira reunião de domingo, né, do ano. E eu queria compartilhar assim com vocês, continuar compartilhando a palavra de Provérbios, desses conselhos, né, para nossas vidas. Mas lendo esses textos aqui, algo assim que chamou muito a minha atenção, algo que veio ao meu coração sobre a simplicidade da palavra de Deus. Eu não sei você assim, mas a gente muitas vezes se pega em momentos assim, raciocinando de uma forma que nos leva a pensar que é difícil a gente compreender a palavra, compreender as escrituras. É verdade que tem algumas coisas que elas são um pouco mais profundas, que tem um nível de dificuldade maior, mas a palavra de Deus, na sua maioria, ela é bastante simples. E o livro de Provérbios é um livro de prática de vida. São conselhos para uma vida prática. E a gente tem um hábito assim lá em casa, já há alguns anos, de a gente ler o livro de Provérbios durante o mês de janeiro. E buscar, né, colocar em prática esses ensinamentos. Então eu queria compartilhar que a gente lesse junto hoje Provérbios 3. E a gente meditasse um pouquinho no capítulo 3 de Provérbios, que é rico de ensinos, de conselhos para nossas vidas. E eu penso, irmãos, que o Espírito Santo, ele desde a eternidade, ele já sabe que nós precisaríamos e precisamos de conselhos para viver. O pecado, ele colocou na vida do ser humano um sentimento assim, de que eu cuido da minha vida. O pecado, ele colocou em nós assim um sentimento mais ou menos assim, que ninguém manda na minha vida, ninguém tem nada com a minha vida, ninguém paga minhas contas, então ninguém tem direito de se intrometer na minha vida. Esse é um sentimento de rebelião, fruto do pecado na vida do ser humano. Então por isso que o Espírito Santo, ele nos traz conselhos, porque nós precisamos de conselhos, nós precisamos de orientação, nós precisamos que o Senhor, o Espírito Santo, através da palavra, através da vida de outros irmãos, através de conselhos, a gente precisamos ser ajudados. Então está aqui o livro de Provérbios, repleto de conselhos, cheios de conselhos. E é um livro de muito fácil interpretação. No capítulo 3 aqui, a gente vai ler junto, você vai ver assim que é muito fácil entender esses conselhos. Que é um pouco difícil, a gente precisa se esforçar para isso, para colocar em prática. Mas para compreender, é bem tranquilo. Amém? Quem gosta de provérbios aí? Quem sempre está lendo provérbios aí? Então vamos continuar lendo. Apegue-se a esse hábito, né? Eu vi o Elvis falando aqui sobre esse conselho, sobre provisão de Deus nas nossas vidas, para a gente colocar o nosso coração nisso, nesse ano que estamos começando, e que a gente também possa fazer desse ano, um ano de nos aproximar o nosso coração à palavra de Deus, a leitura, a meditação, ao conhecimento da palavra. É bem verdade, irmãos, que
muitos sofrimentos, muitas crises que nós passamos, muitos erros que nós cometemos, é porque a gente se afasta da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então Provérbios ele começa assim, ó: filho meu, não te esqueças do meu ensino. Capítulo 3, acompanha aí. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guardem os meus mandamentos. Eu quero que, não sei qual que é a tua tradução aí, mas na minha tradução aqui ele fala de ensinos e ele fala de mandamentos. Ele fala dos princípios, ele fala das verdades de Deus, dos ensinamentos de Deus, das verdades de Deus para a vida do homem. Guarda os meus mandamentos e não esqueças do meu ensino. No versículo 2 ele fala o seguinte: pois se você guardar os mandamentos e você ter na mente os ensinos de Deus, os princípios de Deus, o versículo 2 diz assim, ó: pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Olha isso, irmãos. Olha que profunda esta palavra. O Elvis trouxe para nós aqui algumas verdades sobre como nos relacionamos com nossos recursos, sobre como nos relacionamos com dinheiro. E essa palavra está dizendo aqui que se nós queremos ter dias longos, e se nós queremos ter uma vida próspera, e uma vida próspera, ela não é só próspera em questões materiais, em recursos financeiros. Uma vez eu ouvi uma frase assim que eu achei muito interessante. Alguém disse assim, ó: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então prosperidade não está falando somente de recurso financeiro, não só está falando simplesmente de um saldo numa conta bancária, mas prosperidade é uma vida próspera em todos os sentidos. Se nós queremos uma vida próspera, e se nós queremos que o Senhor nos acrescente dias de vida, o que nós precisamos fazer? Qual que é o conselho para nós? Guardar os ensinos e os mandamentos do Senhor. Então vai muito de encontro ao que nós já ouvimos um pouquinho antes aqui. Não é o nosso esforço somente, não é somente você acordar cedo, dormir tarde, como o salmista fala, e comer o pão da amargura. Não vem pela força do braço do homem, não vem somente pelo esforço humano. É claro, nós temos que fazer a nossa parte, mas se nós queremos prosperidade, e se nós queremos dias longos, a palavra fala o seguinte: não esqueças do meu ensino. E é interessante, irmãos, que o Senhor ele está falando isso aqui como um pai fala aos seus filhos. É como um conselho de pai. Mas também nós sabemos, que essa própria questão da paternidade, desse relacionamento pais e filhos, Satanás também tem usurpado e tem roubado isso. Mas o Senhor ele volta às veredas antigas, o Senhor volta ao início de todas as coisas, e ele se coloca aqui como um pai, trazendo um conselho para os seus filhos. Muito bem, então se nós queremos prosperidade, se nós queremos uma vida próspera, uma vida de contentamento, uma vida de abundância, uma vida de fé, de alegria no Espírito Santo, duas coisas nós precisamos fazer: não esquecer os ensinos do Senhor e guardar no nosso coração os seus mandamentos. Amém? Esse é o conselho de Deus. Agora, nós precisamos conhecer esses ensinos. Nós precisamos conhecer esses mandamentos
para guardá-los. Nós precisamos conhecer esses ensinos para não esquecê-los. E só tem uma forma de nós fazermos isso: estudarmos a palavra de Deus, buscarmos a palavra de Deus, nos dedicarmos, tirar um tempo da nossa vida, do nosso dia, para buscar a palavra de Deus. E agora o Senhor coloca diante de mim, e o Senhor coloca diante de você, um ano inteiro para a gente fazer isso. Hoje eu brinquei com o Carlos ali, a hora que nós chegamos ali, né? A gente estava na porta, eu falei: daí, Carlos, o que você vai fazer esse restinho de ano aí? Eu queria animar você para esse restinho de 2025, porque se a gente não se organizar, se nós não separarmos um tempo, 2025 vai passar, irmãos, e a gente não vai se aprofundar em nada, nós não vamos crescer em nada, nós não vamos avançar em nada, nós não vamos amadurecer em nada, e nós vamos estar nos reunindo aqui no final de 2025 de novo, para fazer aqui a nossa noite de confraternização, iguais nós fizemos em 2024. Que a gente possa colocar o nosso coração, nesse ano que nós estamos iniciando, em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Irmãos, o que nós podemos fazer para ter uma vida mais abundante em Deus? O que você pode fazer para ter mais uma vida, para ter uma vida mais abundante? Talvez você, nesse momento que você está vivendo hoje, você pensa assim: puxa vida, eu preciso melhorar. Eu preciso avançar, eu preciso crescer nessa área, naquela área. O que você precisa fazer para crescer? A Bíblia está dizendo para nós hoje: não te esqueças do meu ensino. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. É difícil a gente entender isso? Não é difícil. Está muito bem claro. Está muito bem claro aos nossos olhos. Mas aí ele prossegue, ele fala: olha, não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Quando a gente pega lá Coríntios 13, que fala sobre o amor, e a gente lê, e a gente estuda lá Tiago, que fala sobre o amor ao próximo, e a gente vai estudando a palavra de Deus, tantos textos que nos fala sobre o amor de Deus, sobre amar o próximo. O Senhor Jesus falando que toda a lei ela se resume em amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E agora o conselho aqui em Provérbios ele fala que esse amor e a fidelidade, isso deve estar atado ao nosso pescoço, como uma joia, como uma corrente, algo que fique preso ao nosso pescoço, e escrever essas verdades na tábua do nosso coração. Então ele fala de dois princípios: amor e fidelidade. E aí no versículo 4, irmãos, ele fala qual a razão para que o amor, a gente não deixe o amor, para que a gente não deixe a fidelidade a Deus, a fidelidade aos irmãos, a fidelidade ao local aonde nós estamos arraigados, aonde nós estamos sendo alimentados, aonde nós estamos crescendo. A fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade às verdades de Deus. A gente tem que atar isso ao nosso coração, ao nosso pescoço, escrever isso no nosso coração. E se nós fizermos isso, a palavra diz o seguinte: então você achará graça e bom nome aos olhos de Deus e aos olhos
dos homens. Irmãos, todos nós temos esse anseio de achar graça aos olhos de Deus. Mas queira ou não, nós também temos um anseio de achar graça aos olhos dos homens. E a tecnologia, ela prova isso. Nós vivemos assim dias em que isso assim está escancarado. As mídias, as redes sociais, elas mostram isso, que nós temos uma necessidade de sermos reconhecidos, de encontrarmos o nosso lugar no corpo, no meio. E como que eu posso achar graça diante dos olhos dos homens? Como que eu posso encontrar o meu lugar na vida da igreja, nos meus vínculos de relacionamento? É atar o amor e a fidelidade à minha vida. Tem muita gente buscando reconhecimento, É aquela história, A pessoa, ela levanta de manhã, ela já posta alguma coisa. Ela vai tomar um café, ela já posta alguma coisa nas mídias sociais. Ela sai para o trabalho, ela posta ela no caminho. Ela posta ela batendo no cartão ponto. Não é assim que acontece hoje? Por quê? Porque a pessoa, ela quer se sentir parte de algo. Ela quer se sentir parte de alguma coisa. Agora, para que a gente possa fazer parte da família de Deus, fazer parte do povo de Deus, que é isso que tem valor, que é isso que importa para nós, fazermos parte dessa grande família de filhos parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, nós não podemos deixar de lado o amor e a fidelidade. A Bíblia fala que isso nos fará achar graça e bom nome aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Quando nós tivermos um coração que entende a revelação do amor, que entende a revelação desta palavra fidelidade, o Espírito Santo vai começar a gerar isso nos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos. E nós não vai viver uma vida de carências, de necessidade de reconhecimento, de necessidade que as pessoas nos bajulem, de necessidade que as pessoas reconheçam o nosso valor. Quando eu tiver a revelação do amor de Deus pela minha vida, do meu amor pelo Senhor e do meu amor pelos meus irmãos e da fidelidade nesses vínculos de relacionamento, isso vai nos completar, irmãos. E a palavra fala que nós acharemos graças diante dos olhos de Deus. Graça e bom nome. Não é gostoso assim quando você sabe que alguém falou bem de você? É ou não é? Todo mundo gosta disso. Quando alguém aprovou você, você nem imagina, e aí você sabe que determinada pessoa falou bem de você, aprovou você. Isso enche o nosso coração. Agora, se nós queremos ter um bom nome, que é essa aprovação, diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos conhecer o amor de Deus, e conhecer a fidelidade de Deus, e amarrar isso no nosso pescoço. Ou seja, aonde a gente for, levar isso. Que isso faça parte das nossas vidas. E você quer conhecer sobre o amor de Deus? Você vai precisar estudar a palavra. Você quer conhecer sobre fidelidade? Você vai precisar estudar a palavra. Não vai ser só nessa reunião de domingo aqui. Não será suficiente somente as reuniões dos domingos durante o ano de 2025, as reuniões de grupo caseiro, as reuniões de discipulado. Não, você vai ter que ter o teu tempo com a palavra de Deus para entender sobre o amor de Deus. E apegar isso ao teu pescoço, escrever isso no teu coração, para que você possa ter um bom nome diante de Deus, achar graça aos olhos de Deus e diante dos homens também. Às vezes, irmãos, nós temos
dificuldade nos nossos relacionamentos. Às vezes nós temos um jeito de tocar a nossa vida que nós temos dificuldade nos relacionamentos. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em questões relacionais. E está aqui o conselho de Deus. Viver uma vida em amor e em fidelidade vai nos ajudar nesses quesitos. Um outro conselho que Provérbios 3 traz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou não se apoie no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. É um outro conselho, irmãos, de Provérbios 3. Sabe aquele negócio de auto, né? Eu sou suficiente, eu ando sozinho, eu não preciso de conselho, eu não preciso ter opinião de ninguém, eu tomo as minhas decisões sozinhos, eu faço as minhas escolhas, eu vivo a minha vida sozinho, eu vou fazer um novo negócio, eu vou comprar algo novo, eu vou trocar isso, eu vou vender aquilo, eu não peço conselho para ninguém, né? Eu sei, eu toco a minha vida, ninguém tem direito de dar opinião na minha vida. Está aqui a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Essa palavra, irmãos, ela revela a nossa insuficiência. Essa palavra, ela revela a nossa fraqueza. Essa palavra, ela revela o quanto nós precisamos do Senhor. E precisamos de irmãos ao nosso lado, nos ajudando, nos aconselhando, nos fortalecendo. E aí ele fala que se nós praticarmos esses conselhos, o versículo 8 diz assim, ó: isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, irmãos, eu entendo aqui que quando eu sou autossuficiente, isso é tão maligno que me traz enfermidades. Quando eu quero andar sozinho, quando eu quero andar baseado no meu conhecimento, na força do meu braço, isso me traz enfermidades. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não se estribe no teu conhecimento. É interessante essa palavra aqui, eu já falei isso uma vez aqui. O estribo, ele é aonde o cavaleiro firma os seus pés para cavalgar. Você vai montar no cavalo, você coloca o pé no estribo e monta no cavalo. E aí você coloca os dois pés ali, você está firme, né? Para cavalgar. Então, aqueles dois lugares ali onde você coloca os seus pés, aquilo chama o estribo. Então, a Bíblia fala, não se estribe no teu próprio entendimento, não se apoie no teu entendimento. Não se baseie no teu entendimento, que não seja o teu entendimento, o teu conhecimento, a tua força humana, que seja a base para a sua vida. Mas confia no Senhor, de todo o teu coração. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E aqui, irmãos, a gente poderia aqui abrir a gente poderia abrir aqui nesse versículo 7 aqui, uma linha de pensamento sobre soberba, sobre presunção, sobre orgulho. A gente poderia abrir aqui nesse versículo 7. Então esse é o conselho do Senhor para nós. Não seja sábio aos teus próprios olhos.
Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Mais um conselho do capítulo 3 de Provérbios. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Eu poderia até pular isso aqui, porque o Elvis já tratou desse assunto aqui antes. E foi bênção para as nossas vidas. Irmãos, olha o conselho de Deus. Honra o Senhor. É uma questão de honra. Não é uma questão de necessidade a minha oferta. Não é uma questão de necessidade o meu dízimo. Não é uma questão de eu ficar com medo que vai acontecer algo ruim para a minha vida, então eu trago uma oferta, como se fosse uma permuta, como se fosse uma troca com Deus, mas é uma questão de honra. De honrar aquele que é dono da minha vida, aquele que me dá o ar que eu respiro, aquele que me dá força para o trabalho, aquele que me alimenta, aquele que põe o pão sobre a minha mesa. Honra o Senhor com as tuas riquezas, com os teus recursos, com aquilo que Deus já te deu. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. E o versículo 10, então, por isso, entendendo esse princípio, vivendo esse princípio, então, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que conselho profundo para as nossas vidas. Honrar o Senhor com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Ah, mas como eu faço isso? Aqui está o princípio, irmãos. Aqui está o ensinamento, aqui está o conselho. Como eu faço isso? Para fazer isso, eu preciso buscar um pouquinho mais na palavra. Eu preciso estudar um pouco mais da palavra de Deus. Eu vou ter que procurar entender um pouco mais como é que eu posso servir os irmãos, como é que eu posso servir a vida da igreja, como é que eu posso ser uma pessoa abençoadora. A palavra de Deus vai me ensinar isso. Por isso que nós não podemos esquecer os ensinos. Por isso que nós temos que guardar o mandamento. Por isso que nós temos que conhecer o ensino do Senhor. Por isso que nós temos que conhecer as veredas do Senhor. Por isso que nós precisamos conhecer os mandamentos do Senhor, até mesmo para saber o que fazer com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Se eu não procurar entender de que maneira eu devo gerir os recursos que Deus coloca nas minhas mãos, eu não tenho como honrar o Senhor. E como que eu vou aprender isso? Na palavra de Deus. Buscando o Senhor, buscando a palavra, buscando entender. Então que 2025 seja um ano que a gente mergulhe na palavra de Deus. Que a gente se aprofunda na palavra de Deus. Até para saber como a gente vai gastar o nosso dinheiro. Nosso não, né? Dele. Ele empresta para a gente. Não sei se você já passou isso pela tua cabeça, que você precisa estudar a palavra de Deus para saber como você vai gerir o recurso que está nas suas mãos. Quanto tempo a gente fez isso? Quanto tempo a gente comprou, gastou, pagou, fez conta, foi lá fazer aqueles carnê desse tamanho, sem perguntar para Deus. Mas, irmãos, é tempo de nós avançarmos. É tempo de nós ouvirmos o Senhor. Porque o conselho é esse: não esqueça do meu ensino e guarde os meus mandamentos. Esse é o tempo que nós vivemos. Porque isso vai ser bênção para nossas vidas. A palavra fala que se nós entendermos isso, colocarmos isso em prática, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, a bênção de Deus, ela vai nos alcançar. A bênção de Deus, ela vai nos perseguir. Versículo 11, ele vai dizer assim: ó, filho meu, não rejeites a disciplina no Senhor, e não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer
bem. É interessante aqui que ele vem dando, a palavra vem dando assim uma série de conselhos, de ensinamentos. É como se o Senhor estivesse nos corrigindo, né? Não sei se você percebeu aqui, né? Ele fala dos mandamentos, ele fala do ensinamento, ele fala do amor, ele fala da fidelidade, né? Ele fala de nós não andarmos de acordo com o nosso próprio entendimento. Ele fala de honrarmos o Senhor, e aí ele dá uma parada e fala: olha, não rejeite essas coisas. Não crie no teu coração uma rejeição sobre aquilo que eu estou te ensinando. Que esses ensinamentos não te enojem, mas que isso seja doce ao nosso paladar. Por que o Senhor nos ensina essas coisas, irmãos? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer bem. O Senhor nos traz esses ensinamentos na sua palavra, porque o Senhor, Ele é um Pai, e nós somos seus filhos, e Ele nos ama. Deixa eu montar a Bíblia aqui, que está rasgada minha Bíblia. O Senhor, Ele nos ama, por isso que Ele nos traz esses princípios, por isso que Ele nos traz essa verdade. Então, assim como o Pai corrige o seu filho que Ele ama, assim é o Senhor. Feliz é o homem que encontra a sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Irmãos, essa palavra aqui, ela está nos dando a entender o seguinte, que o conhecimento, ele precisa ser adquirido, ele precisa ser buscado. Há um esforço para conhecer o Senhor, para conhecer os seus princípios. Nós precisamos nos esforçar. Não vai vir como algo que cai na nossa cabeça, mas precisa de um movimento meu e um movimento seu, de conhecer o Senhor. E como eu falei antes, mais uma vez, o Senhor nos dá aí um ano inteiro para a gente fazer isso. E aí ele fala que essa sabedoria, que esse conhecimento, ele é mais proveitoso do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Olha só, né? Quando a gente tem, se a gente receber uma proposta de nos esforçar por um salário, por um valor monetário, né, por alguns quilos de prata ou alguns quilos de ouro, a gente vai se esforçar. Se a tua empresa te chamar lá, falar que você tem que fazer um treinamento, um curso de 6 meses, para você subir o nível de cargo, para você subir o nível do seu salário, você se esforça e faz. Eu me esforço e faço. Mas a gente às vezes tem pouco esforço para adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Então esse é um conselho para a nossa vida. A palavra está dizendo aqui que a sabedoria que está no Senhor, que o conhecimento que está em Deus, ele é muito melhor, ele é muito mais precioso do que a prata, do que o ouro. E ele vai salvar nossas vidas. Vai salvar a gente de muita situação difícil. Vai nos tirar de muita situação ruim. Ele é mais precioso do que pedras de rubis. Tudo que possa desejar não se pode comparar a essa sabedoria. Longura de dias, ou uma vida longa, há na sua mão direita, e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Olha aí, irmãos, tudo que o homem procura, tudo que o ser humano procura, tudo que o ser humano está lutando, tudo que o ser humano acorda de manhã e está correndo atrás, né? Como a gente, é o ditado, né? É o modo de falar, não, a gente precisa correr atrás. Como é que você está? Não, estou correndo atrás. As pessoas têm essa mania dessa conversa, dessa resposta. Do que as pessoas estão correndo atrás? De uma vida equilibrada, de uma vida abençoada, de uma vida próspera.
E a palavra está dizendo aqui que no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, estão riquezas e honra, e tudo que a pessoa possa desejar. Então, será que nós não estamos buscando no lugar errado? Sim, muitas vezes estamos. Conselho de Deus para nossas vidas: os seus caminhos são delícias, e as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que abraçam, bem-aventurados são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares não temerás, e quando te deitares o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Pois o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Então, a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, o que a sabedoria, o que o conhecimento de Deus nos traz? Nos traz paz, nos traz segurança, nos traz o conforto na hora da assolação, na hora da dificuldade. Agora, para isso nós precisamos buscar essa sabedoria, buscar esse conhecimento, buscar o Senhor. Um outro conselho de Provérbios, ele fala assim: olha, não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Não diga ao teu próximo: volta mais tarde, te darei amanhã, tendo tu contigo. Ou seja, o Senhor nos abençoa para que nós possamos abençoar. O Senhor coloca recursos nas nossas mãos para que nós possamos abençoar o outro. É um princípio da palavra de Deus, irmãos, é um conselho da palavra de Deus. Agora, você sabia que uma das coisas mais difíceis é a gente ajudar as pessoas? Que nós precisamos buscar conhecimento até mesmo para ajudar alguém que está necessitado, de como ajudar aquela pessoa, para que a gente não torne aquela pessoa uma pessoa dependente, mas que a gente o torne independente. E para isso nós precisamos buscar o Senhor, inclusive para ajudar alguém, ter direção, ter discernimento. Mas o conselho da palavra de Deus é o seguinte: se você pode ajudar alguém, ajude. Se você tem recurso para ajudar uma pessoa, ajude essa pessoa. Ore, busque entendimento, busque sabedoria, busque graça de Deus, mas ajude. Não diga para aquela pessoa: não, volta depois, que agora eu não vou te ajudar. Mas até mesmo para a gente ajudar alguém, a gente precisa ter a revelação e o conhecimento do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor. Não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo. Não contendas com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Pois o perverso é abominação para o Senhor, mas os sinceros, com os sinceros, está o seu segredo. A palavra nos dando aqui vários conselhos sobre relacionamentos. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada do justo ele abençoa. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdam honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. E nós lemos no início da reunião, Provérbios 1, que fala que os loucos, eles fogem do conhecimento do Senhor.
Os loucos, eles fogem da sabedoria do Senhor. Os loucos, eles rejeitam o conhecimento de Deus. Irmãos, nós estamos já vivendo dias nos quais nós precisamos nos aprofundar no Senhor. Eu trouxe aqui para vocês nesta manhã somente o capítulo 3 de Provérbios. Uma pequena porção da palavra de Deus. E somente esse capítulo aqui nos trouxe muitos conselhos. Somente o capítulo 3 nos ensinou muitas práticas de vida alinhadas com o caráter e a vontade de Deus. Agora imagine a riqueza que nós temos aqui na palavra de Deus. A intenção do meu coração, e foi o que o Senhor trouxe para o meu coração também, que nesse ano a gente busque o Senhor. E nesse ano que nós estamos começando, que a gente use como desculpa, né? Porque do dia 31 para o dia 1º dá uma sensação assim que a gente fecha um período e começa outro, né? A sensação é essa. Então vamos aproveitar para isso, para a gente renovar a nossa aliança, os nossos compromissos com o Senhor, na nossa caminhada. Nós precisamos da verdade do Senhor, nós precisamos desse conselho de Deus, que não está só no livro de Provérbios, não está só no capítulo 3 de Provérbios, mas está na palavra de Deus. E que seja um ano da gente se dedicar mais, buscar conselho do Senhor, buscar compreender os princípios do Senhor, buscar o conselho na palavra de Deus. Não andar segundo o nosso próprio entendimento. Às vezes eu fico pensando assim, quantas vezes eu errei por tomar uma decisão sem orar, sem buscar conselho, sem procurar entender, sem ouvir do Senhor. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu passei por sofrimento, por me estribar, por me basear só naquilo que eu sei, na minha humanidade. E o conselho da palavra do Senhor para nós é buscar o Senhor em tudo, em todas as circunstâncias. Só que isso, irmãos, é um hábito que nós precisamos criar em nós mesmos. Permitir que o Espírito Santo desenvolva isso em nós. E como que nós começamos isso? De uma forma muito simples e muito prática. Lendo a palavra, estudando a palavra, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, aprendendo a ouvir o Senhor, buscando um conselho num irmão, buscando um conselho nos nossos vínculos de amizade na vida da igreja, não andando sozinho. Coisas simples e práticas que nos levam a uma vida mais próxima daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar sobre isso? Vamos clamar ao Espírito Santo que Ele que é o nosso maior conselheiro, Ele que é o nosso ajudador, que Ele coloque em nós esse coração de buscar o conselho do Senhor, de buscar o entendimento do Senhor, de colocar em nós esse coração de dependência, verdadeiramente. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã, Pai, diante desta palavra, como aqueles alunos, Senhor, que precisam aprender.